Olá a todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui mais um vídeo para a gente conversar hoje sobre como praticar o uso de uma metodologia, a metodologia Sustentare. Nós vamos usar aqui um documento orientador, que ele tem um formato de texto para a gente construir apostilas. Nós estamos num momento virtual, então nós vamos utilizar esse texto como um guia nosso, e pensando na nossa aprendizagem, a gente tem que pensar o que nesse momento? Identificar as possibilidades de usar a metodologia Sustentare nos projetos onde nós atuamos. Os projetos que nós vamos trazer como exemplo nesse encontro virtual de aprendizagem são o Inova Capri, que está ali na Paraíba, Pernambuco, o Ciscapri também, que ele se complementa com o Inova Capri, e no estado do Ceará nós vamos trazer dois projetos como contexto, né, de exemplo, que é o projeto Bem Diverso, que trabalha com sistemas agroflorestais, e o projeto Rede Nova Agroeco, que trabalha a estruturação de uma rede para a transição agroecológica no semiárido. Já o Ciscapri e o Inova Capri, eles trazem a questão da inovação social, e um elemento central também, além das famílias, é a criação de caprinos leiteiros, tá? Então, um pouco para a gente entender esse contexto. Nessa aprendizagem de como usar essa metodologia, a gente tem que pensar no contexto das unidades de aprendizagem familiar, dos agroecossistemas familiares. Então, nesse momento de hoje, nós convidamos dois agricultores para estarem conosco, é a dona Regina, ela é de Sobral, no Ceará, e o senhor Cícero, que é de Mucamba, aqui no Ceará. Nós temos representantes aqui do IPA, da EMPAER, né? Temos representantes dos técnicos do Inova Capri também, ok? E temos a presença de uma estudante também, a Tamires, está representando os estudantes, né? Ela é graduanda em zootecnia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, ok? Então, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, ou dentro do documento, né, tentar indicar que momento. Dois elementos no nosso texto de orientação aqui da aprendizagem serão centrais nessa aprendizagem. É um desenho que está exposto aí na tela de vocês, que mostra uma representação da metodologia Sustentare, tá? Então, assim, vocês pensarem que os agricultores familiares estão lá, nos agroecossistemas deles. E aí vamos pensar que vai haver esse encontro entre as pessoas de fora, né? E aí as pessoas de fora são essas instituições que são formadas por técnicos, professores, pesquisadores, estudantes, e que vão se encontrar. E aí, como é que a gente pode tornar esse momento participativo? Porque tem essa visão que a gente tem lá de fora e tem a visão lá de dentro das famílias, né? Como é que elas cuidam das plantas e dos animais. Então, a gente tem que pensar em ferramentas participativas. Então, nesse desenho, isso está sendo mostrado aí. Vocês conseguem visualizar que tem, na parte de baixo, tem uns bonequinhos, né? No desenho. Então, está representando as pessoas separadas, né? Então, vamos imaginar aqui que nós estamos indo para campo, né? O Éden é um bonequinho desses aí, a Márcia, o Ricardo, o Marcelo, a Nívia e a Tamires. Pronto, essa é a nossa equipe, né, de fora, que está chegando nos agroecossistemas, ou na Paraíba, ou no Pernambuco, ou no Ceará. E lá também vão ter as pessoas, né, que existe uma articulação, que são convidadas para participar, tem que marcar horário, marca de manhã, mas não deu certo, e aí nós vamos esperar à tarde. Começa de manhã, mas será que termina meio-dia ou não? Então, tudo isso é o que acontece de possibilidades nessa interação. Então, uma coisa é a chegada, né? Como é que a gente chega? Então, a metodologia sustentária, ela faz essa representação, né, nesse desenho. E aí vai seguindo, nós vamos chegar em algum lugar
que lugar é esse? Aí vocês veem a setinha lá no final. Essa setinha lá no final, ela tem já também pessoas lá, mas o que, que vocês conseguem ver de diferente lá no final da pontinha do desenho? Alguém quer colaborar? Como é que estão as pessoas lá no final do desenho? São feitos uma rodinha, né? Ó, temos duas contribuições. A dona Regina disse que tem tipo uma rodinha. E a Nívia falou o quê? Tudo de mão dadas, né? Juntos. Estão agrupados, velho. Juntos, Olha né? só. Isso parece ser uma mudança, né? No início as pessoas estavam ali separadas, lá no final elas estão na rodinha, estão agrupadas, estão juntas, podem estar de mão dadas. Ou seja, elas chegaram em algum lugar. Seu Cícero? Opa, não estou conseguindo ver a imagem. Tá certo, seu Cícero. Pois você tenta imaginar assim, que nós chegamos aí na sua comunidade e você convidou alguns agricultores para participar do projeto ou dos projetos. Eles assistiram à reunião. O que é que acontece 2, 3 anos depois? Você acha que ficou todo mundo lá, seu Cícero? Como é, doutora? Agora eu consegui. É porque eu tinha mexido, aí tinha saído a imagem. Mas eu consegui Olha colocar. aí. Pronto, você está conseguindo ver os bonequinhos aí no final da figura, onde tem uma seta? O que, que você acha disso aí, seu Cícero? Tiveram alguns comentários, seu Cícero, que as pessoas estão ali, ó, unidas num grupo, numa roda, né? Elas estão juntinhas ali. E aí é pensar essa situação, né? Que quando a gente se aborda, né? Agricultor com agricultor, técnico com técnico, nós vamos chegar em algum lugar. Só que no meio do caminho, o que, que acontece? Alguns colegas técnicos deixam de participar por vários motivos, vocês devem ter alguma experiência assim. Alguns agricultores também deixam de participar, tá? Quem não participava participou depois. Então, essa setinha lá no final, ela indica que as pessoas conseguiram algo. Esse algo a gente chama de inovações sociais, tá certo? Então, um exemplo de uma inovação social, digamos que a gente tem um problema com os resíduos da caprinocultura, né? O esterco, o estrume dos animais. A gente chega lá nas comunidades, o estrume está jogado ali de lado. Quando a gente chega na comunidade e começa a conversar, né, os técnicos com os agricultores, a gente começa a pensar assim, que solução a gente pode dar para esse resíduo? Que destino a gente pode fazer com ele? E digamos que a gente invente alguma coisa para usar esse estrume, né, uma técnica, né, de como utilizar aquele estrume, como é que aquele estrume pode melhorar o sistema de produção. Então, isso é um tipo de inovação social. Por quê? Porque foi feito junto com os agricultores, né, entre os técnicos e os agricultores, até achar essa solução, uma solução que foi adequada para aquela família, que foi adequada para aquela comunidade. Tá? Então, o desenho, ele traz isso. Tá? Então, eu tentei assim, mostrar o todo para vocês, e a gente vai conversar um pouco de alguma dessas etapas, ok? Então, se alguém precisar voltar na figurinha e quiser falar alguma coisa, né, pode falar. Então, eu vou entrar aqui no documento. E o que nós trazemos aqui? Aquele desenho nós vimos, né, que é uma passagem, é uma trajetória que se faz. E aí a gente chama aquela trajetória de etapas. Nós temos a gestão para a autonomia, que é a número 1 aqui, que eu coloquei. Nós temos o conhecer para atuar. Nós temos o planejar para fortalecer. O 4, a construção da sustentabilidade. E o 6, nós temos a comunicação para o desenvolvimento, certo? Nessa aprendizagem de hoje, nós vamos tentar
ver como é que essas duas etapas são utilizadas na prática, imaginando que a gente chegou nessas comunidades, tá? Nesses territórios que existem na Paraíba, em Pernambuco, e que existe também no estado do Ceará. Vamos começar aqui pela a comunicação para o desenvolvimento. Eu vou deixar aqui o texto exposto, né, caso alguém queira ler alguma frase, tá? Mas, assim, o que a gente pensa de comunicação para o desenvolvimento? Né? Então, quando você pensar na comunicação, olha só, tem agricultor, tem estudante, tem técnico, pode ter professor, pode ter pesquisador. E aí, como é que vai se dar essa passagem de mensagens, né? Esse vai e vem das mensagens, quem fala, quem escuta. Então, isso é a comunicação, uma comunicação em que a gente busca, em que a gente está buscando algo. Esse algo para a gente é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Certo? Então, por isso que a gente aborda essa questão da comunicação para o desenvolvimento. Eu vou destacar aqui uma palavra em vermelho, e vai ficar assim, atores receptores. Então, na prática, quando a gente vai pensar essa comunicação para o desenvolvimento, a gente não pode considerar que os agricultores e as agricultoras, eles são só receptores, eles não estão lá só para receber mensagens nossas, né, que somos técnicos, os pesquisadores e os estudantes, tá bom? Então, assim, isso é muito mais complexo, porque existe muita interação ali possível. Então, essa é uma primeira mensagem que a gente coloca assim, pensando na postura nossa quando nós vamos para o campo. Então, os agricultores, eles têm essa capacidade de se comunicar também, certo? Essa etapa da comunicação para o desenvolvimento, a gente diz que ela é uma etapa que a gente diz de mediação social do processo de construção ou de acesso ao conhecimento. O que é mediar? Digamos assim, o Marcelo chega lá na comunidade com um tema, então ele vai ser o meio, né? Ele que vai mediar assim, aquela temática, tentando disponibilizar o conhecimento sobre aquele tema. Mas, assim, uma postura que a gente traz, que é um dos princípios da metodologia, é o que a gente chama assim, de ser dialógico. O que é ser dialógico? Dialógico é quando a gente tem opiniões diferentes, certo? Então, isso é muito importante na comunicação. Então, assim, a opinião da agricultora Dona Regina, ela pode ser diferente da opinião da pesquisadora Márcia sobre determinado assunto. Então, assim, quando a gente estiver nesses encontros entre agricultores e técnicos, a gente tem que dar um voto de confiança um para o outro, saber que a gente pode ter opiniões diferentes, mas o nosso diálogo, ele pode continuar, né? Assim, não é porque a nossa opinião é diferente que a gente vai deixar de se falar. É nesse sentido que a gente traz que o agricultor, né, nesse caso, a gente tem que pensar que ele é um sujeito ativo, ele é capaz de fazer ação, certo? Ok. A gente traz essa informação que a comunicação para o desenvolvimento, ela é transversal às etapas da metodologia sustentária. E como é que eu diferencio essa comunicação, Éden, para o desenvolvimento que você está falando, da tradicional? A comunicação tradicional, ela faz simplesmente informar, ela só divulga. É como se fosse assim, eu quero sair bem na foto, pois eu vou falar meus principais benefícios, né, das temáticas, das técnicas para fazer criação, para fazer plantação, tá? Então, assim, essa comunicação, ela falha, né, ela não ajuda nesse desenvolvimento. Quais são os instrumentos, Éden, para colocar em prática
a comunicação para o desenvolvimento? Nós estamos trazendo aqui para vocês 2 elementos. Um deles é o espaço sociotécnico. Olha só, espaço. Então, vamos lá. O seu Genesi, lá nos territórios onde o Inova Capri está. Ele tem ali o espaço, né, de plantio, de cuidado com as cabras dele. Só que a gente pode trazer também essa questão de ser social e técnico, ou seja, é o espaço da vida do seu Genesi. Então, assim, é assim que a gente vê na prática o que é um espaço sociotécnico. Então, pode ser num alpendre, pode ser numa cozinha, pode ser embaixo de uma árvore, na beira de um riacho, num chiqueiro. Então, assim, são várias situações que a gente vai encontrar lá. Né? Então, esses espaços a gente chama de espaços sociotécnicos. Olha só, o que vocês entenderiam sobre arenas? Alguém tem alguma contribuição? Assim, imagina o que seja uma arena. Já viram isso quando assistiram um filme, uma novela, ou um desenho? O que vocês imaginam que é uma arena? Alguém poderia me ajudar? Depois alguém pode comentar o que é a arena, tá? Mas imagine assim, a arena é esse espaço, né, dentro do espaço sociotécnico, que vai ter esse encontro das visões de mundo. Então, tem a visão do agricultor, a do técnico, a do estudante. Então, eles estão ali em arena, né, com opiniões diferentes. É nesse momento que a gente traz mais um conceito aqui, que a gente chama de alteridade. O que é alteridade? É a capacidade da gente se colocar no lugar um do outro. Né? Então, assim, quando a Nívia chega numa família, ela está lá com a fala dela. Então, assim, como é que o agricultor ele vai se comportar? Opa, deixa eu pensar, né, que como seria se eu fosse a Nívia, a técnica, né? E da mesma forma, a Nívia se colocar no lugar das agricultoras ou dos agricultores, né? A Nívia chega lá, cheia das ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a agricultora lá deve estar pensando, meu Deus, eu tenho que ir lá na Baixada, buscar a forragem dos animais, e a Nívia está chegando aqui com essas ideias, e agora como é que eu faço? Então, é assim que a gente vê na prática como que o princípio da alteridade, ele é utilizado dentro dessa fase da metodologia que a gente chama de comunicação para o desenvolvimento. Né? Então, assim, esse diálogo, a gente tem que ter esse cuidado como é que a gente conversa um com o outro. Tá, Éden, mas assim, eu vou lá e agora eu quero escolher uma ferramenta participativa. Qual é que eu utilizo, Éden? Uma dica é você pensar nas técnicas de comunicação oral. Então, você vai para campo, você pega um papelzinho, um caderninho, e anota algumas questões que você quer para você se lembrar de conversar lá no campo com os agricultores e com as agricultoras, tá? Então, a gente chama isso, assim, de entrevista semi-estruturada. A estrutura dela tem alguns elementos que a gente vai utilizar para conversar lá no campo. Outro grupo de metodologias, né, ferramentas participativas que a gente pode utilizar são as técnicas de visualização. Isso ajuda também, gente, nessa comunicação, nos espaços sociotécnicos. Eu falei de um caso do seu Genesi, né, que é dos projetos aí, do Inova Capri. Tá? Então, assim, eu tenho uma lembrança das glicídias que ele tem lá, que ele cuida delas. Então, assim, nessa ida, é importante que essa informação sobre uma planta forrageira que tem lá, que ela apareça num desenho, num mapa. E isso é uma técnica de visualização, tá? Olha só qual a importância da técnica de visualização para essa comunicação. Se esse desenho ficar lá no Genesi, né? Então, assim, alguém está ouvindo o Genesi falar, ou a Márcia, ou o Marcelo, que estão indo lá para campo. Mas, de repente, a pessoa vendo um desenho também ajuda. Olha só em que momento aquele desenho ia ajudar, um desenhozinho no papel colorido. Digamos que a distância entre a casa do Genesi e o local que ele plantou as glicídias seja distante.
e aí o seu tempo está corrido ali no campo, porque você tem que visitar outra família, ou já está chegando no fim da tarde, não vai dar tempo ir lá. Então, vocês vão unir a comunicação oral, né, que é onde a gente se entrevista, a fala do agricultor, a fala do técnico, e usar os mapas também, assim, olha, ele tem glicídia aqui, essa glicídia é para quê, tá bom? Outra técnica que ajuda nessa comunicação para o desenvolvimento, dentro desses espaços sociotécnicos, são as caminhadas transversais, é onde a gente faz a observação de campo. Eu acabei de dar um exemplo de uma situação em que não desce para ir para campo. Opa, mas dá. Então, tá bom. Eu vou usar a conversa com o seu Genesi, eu vou usar o desenho no mapa e eu vou fazer uma caminhada para me observar lá no campo. Olha só, e aí vejam que essa arena ela vai se formando, né, nesse espaço sociotécnico. É um local riquíssimo para a gente fazer comunicação, e uma comunicação em que todos podem participar, você entendeu? No seu jeito, na sua função, e aí a gente traz outra conceito aqui para colocar na prática, que é a capacidade de agência. É nesse momento que uma dona Regina da vida, um seu Cícero, pode dizer assim, opa, peraí, deixa eu lhe falar aqui, compreenda por que eu vou todo dia lá na Baixada buscar forragem para os animais, entenda aqui como é que é o meu manejo da apicultura, né, das abelhas, por que eu faço dessa forma, e aí você vai encontrando espaços para os técnicos se comunicarem com os agricultores também. Opa, deixa eu lhe fazer aqui uma consulta, você conhece uma técnica que pode melhorar aqui seu sistema? Então, assim, aqui que na comunicação a gente vai trazendo essa tal capacidade de agência. Agência lembra o termo agir. Então, assim, não esqueçam que as pessoas têm capacidade de agir ou de reagir ao que você fala, certo? Então, essa primeira etapa aqui, ó, da comunicação para o desenvolvimento, foi a questão dos espaços sociotécnicos, para a gente meio que botar na prática a comunicação para o desenvolvimento. Aí vocês têm que pensar em quê? Quais são as unidades familiares que nós temos? Quais são os projetos que nós estamos envolvidos? Por quê? Porque vocês vão se perceber que vocês estão materializando na prática o que é esse espaço sociotécnico e o que acontece lá. E assim, no dia que o projeto acabar, aquela experiência que você viveu ali, ela não vai se perder. Os técnicos passam com os projetos, mas os agricultores ficam. Então, esse conjunto de informações vai ficar lá. É isso que ajuda, por exemplo, a você trazer os agricultores para o processo participativo e eles contarem a própria experiência. Isso é que é a comunicação para o desenvolvimento, que ajuda a chegar na inovação. Então, assim, o primeiro instrumento aqui, dialógico, né, para facilitar a comunicação nessa etapa da metodologia, é o que a gente chama de espaço sociotécnico. Vamos ver o próximo instrumento dialógico? Eu acho que esse termo é familiar de vocês. Intercâmbio de conhecimentos. Então, assim, trazer dentro da metodologia sustentável a questão da comunicação para o desenvolvimento e, assim, botar essa comunicação na prática é pensar nos intercâmbios. Alguém quer contar alguma história de intercâmbio para a gente começar a falar? Algum intercâmbio que marcou a vida sua, ou como estudante, como técnico, pesquisador, professor, ou como agricultor? Qual foi a última vez que vocês participaram de um intercâmbio? Faz tanto tempo que a gente até esqueceu. Foi no Campo Morrinhos. Olha só. Tamires, você quer comentar um pouco como é que foi esse intercâmbio para nos ajudar? Eu achei bastante produtivo, porque visitamos várias famílias, né? Conhecemos como são o dia a dia deles. Eu achei muito produtivo, tanto para mim como estudante, e eu creio para os agricultores também de outras localidades que foram conhecer.
Ótimo. Tamires, isso é um exemplo, né, de como colocar na prática a comunicação para o desenvolvimento. Dona Regina, você quer comentar algum intercâmbio que você participou? Também foi em Morrinhos, né? Porque só aquela caminhada, né? Aquela caminhada valeu. Tá escondido, só trepar só naquelas aquelas rochas e ver a cidade ali já ficou marcante, né, pra gente. Porque Olha só em só. eles ter a coragem, né, de fazer aquele trabalho todo, reservar ali para ter uma coisa bonita como eles têm, só muita coragem mesmo. Ali ficou marcante mesmo, aquele encontro ali foi demais mesmo. Para mim foi maravilhoso. Ótimo, muito obrigado a vocês duas. Os demais participantes, a partir do que a Tamires e a Dona Regina falou, fazer algum comentário dentro, né, daquilo que a gente está imaginando sobre ferramentas participativas, da metodologia sustentável, nessas unidades familiares, em que projeto isso aconteceu? Alguém gostaria? Ou trazer algum relato da experiência de vocês sobre intercâmbios? O pessoal aí da Paraíba e do Pernambuco? Ok, então fique à vontade. Opa, É bem, tudo bem, eu pode assim, falar. olha, não teve, assim, não tem, né, momentos mais ricos quanto esses que a gente tem junto aos agricultores. Quando a gente vai num momento desse, por exemplo, de fazer uma implantação de uma unidade, de tentar entender um pouquinho o que eles fazem, né, dentro da unidade, como fazem, né, que foi o que a gente fez recentemente, nessa semana, né, do dia 13 ao dia 22 de outubro, como eu comentei com vocês, porque a gente foi com um instrumento que era um questionário, que é com essa ideia de conhecer a estrutura e o funcionamento, né, um pouco das unidades, e acaba que você passa por essa forma de fazer, né? Porque às vezes a gente pergunta, precisa coletar uma informação, mas ele precisa explicar como ele faz. Isso é riquíssimo, né? Porque aí a gente consegue ver as diferenças, às vezes, em alguns manejos, né? Até levanta muita pulga atrás da orelha da gente com relação ao uso de algumas plantas com uso com fim medicinal, né? Assim, tanto para a família quanto também para os animais. Então, esse é um momento muito rico. A gente até nesses momentos a gente tenta não fazer orientações técnicas, mas ouvir, né? Assim, então, eu considero que isso também é uma troca, né? É um momento de intercâmbio também de conhecimento e que é bem importante, né, para a gente, até para esse entendimento de como fazem e mais do que isso, por que fazem, né? Assim, então, para mim foi bem rico esses momentos que a gente teve com os agricultores agora recentemente e ainda vai ter, né? Pelo menos aí mais umas 2 semanas, viu? Ótimo. Muito bem, viu? É muito boa a colaboração de vocês, né? Aqui a participação, né? Como pesquisadora, agricultora e estudante. E aí a voz feminina aqui está em peso, viu? Marcelo e não sei se o Ricardo está por aí, está ali o seu Cícero. Mas muito bem. Aproveitando a fala de vocês, vamos pensar assim, né, nas falas de vocês, praticaram a comunicação para o desenvolvimento? Sim, né? Vocês tiveram espaços sociotécnicos nesses encontros, né? Conheceram os plantios, as criações, a casa, as pessoas das famílias. Então, assim, alguma coisa ficou ali, não é? Que ajuda nessa comunicação para o desenvolvimento. Então, se materializa como espaço sociotécnico. Só que, assim, nessas idas, vocês vão ver que o mesmo espaço sociotécnico ele pode ter funções diferenciadas, tá? Então, assim, qual é a atenção que vocês têm que ter aqui na aprendizagem? Opa, eu tenho que pensar nas ferramentas participativas para escolher, né, as ferramentas participativas, no contexto das unidades familiares,
e do que tem lá nos projetos de objetivos. Olha só a fala da Tamires e da Regina. Elas foram no intercâmbio, viram lá as coisas, etc. O que eu estou fazendo de leitura sobre a fala delas é que o momento foi mais para a comunicação, para o desenvolvimento. Juntou-se agricultores, estudantes e técnicos para trocar experiências. Então, a função ali do uso daqueles espaços era realmente para intercâmbios, certo? O instrumento, o intercâmbio de conhecimento, ele ajuda, assim, a gente ter uma comunicação que vai caminhar para essa sustentabilidade, tá? A Nívia trouxe elementos, mas, assim, a leitura que eu fiz rapidamente aqui da Nívia, assim, olha, o que a Nívia falou? Qual foi a ferramenta que a Nívia levou? Ela teve que levar um questionário para fazer entrevista, certo? Quando faz entrevista, tem comunicação? Tem. Só que esse momento era o momento de levantar as informações, de caracterizar. Nós vamos ver isso em outras metodologias, em outras fases da metodologia sustentável também. Eu não sei se vocês conseguiram perceber assim, a diferença. Né? A Nívia esteve em espaços sociotécnicos, mas ainda não era com a intenção de fazer intercâmbio de conhecimentos. Tá? E aí o que a gente tem que perceber é que dependendo dessas unidades familiares e dos projetos, vocês têm ou poderiam selecionar ferramentas para tornar o momento participativo. No relato da Tamires e da Regina, quais foram as ferramentas que a gente pode identificar que foram utilizadas na prática? A caminhada transversal, para fazer observações de campo, e a comunicação oral. Por quê? Porque lá as pessoas falaram, né? Alguns... o seu Cícero, por exemplo, que deve ter participado desse intercâmbio, ele falou, mostrou lá na caminhada como é que era aquilo. Então, eles uniram duas técnicas, duas ferramentas, né? A caminhada transversal nos agroecossistemas e o diálogo entre os atores. Tá? Então, é assim que essa navegação nesse nosso curso. Olha só, eu estou buscando selecionar as ferramentas participativas nas unidades familiares e dos projetos que a gente atua. Perfeito, obrigado, tá? Vamos dar uma sequência e, assim, no que eu estou falando, se alguém quiser voltar, a gente volta. Vamos aqui para o nosso texto. Então, vamos para esse instrumento dos intercâmbios de conhecimento. A gente traz essa questão de que aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido. Né? Então, se aquela informação ela mexeu com você, você pode estar se transformando ali. Rapaz, eu já vi que era de um... ali naquela visita, ele me falou aquilo, quando eu voltar lá para o meu agroecossistema, eu já posso tentar fazer diferente. E nesse processo de comunicação, a gente vai se reinventando. A gente vai inventando novas coisas. Isso ajuda também a gente ser capaz de aplicar o que foi aprendido nas situações que nós estamos vivendo. Né? No início da nossa conversa aqui, alguém falou em trovoadas, em chuvas, e assim, é uma situação de realidade. Vai chover, tá, é bom, mas também pode ser que algo que não seja tão bom aconteça por conta da chegada da água, né? Então, aí tem elementos aí de temáticas, de conhecimentos, que às vezes trocadas num intercâmbio, ajuda a gente buscar as tais melhorias. Os intercâmbios também são esses espaços que a gente diz que são dialógicos. Por quê? Porque lá você vai juntando as diferentes visões, né? Até as pessoas assim, ele faz assim, eu faço desse jeito, certo? E aí a gente começa a pensar na comunicação por desenvolvimento para ser algo que também poderá ser divulgado. Alguém pode divulgar. Então, quando a gente diz assim, seu Genesi, nós vamos receber aqui os técnicos do IPA, né, aqui eles são do IPA, Pernambuco,
E aí a gente queria que você divulgasse como é que funciona o seu sistema. Opa, o que isso traz da tal da comunicação para o desenvolvimento? O protagonismo que os agricultores assumem nesse momento, né? Então, no exemplo que eu dei, não precisaria a Nívia ou a Márcia, que conhecem os territórios da Paraíba e de Pernambuco, aqui nos nossos casos, né, o Inova Capri e o Ciscapri, estarem sozinhas relatando como é que está funcionando o projeto, etc. Os próprios agricultores também são capazes de serem os protagonistas, de serem os comunicadores. Eles conhecem, eles têm conhecimento. E aí a gente vai criando o que a gente chama de referências locais, referências que assumem um papel ativo. Né? Quando a gente diz assim, a participação é ativa, o que significa isso? Né? Olha, que ele é um sujeito capaz também de divulgar, de comunicar também. Tudo isso ajuda nessa construção das inovações, das melhorias, tá certo? Coisas que, assim, o que a gente espera nesses projetos? Transformação de realidades, tá certo? A partir desses momentos de partilha dos conhecimentos, de partilhar, de compartilhar, ok? Né? Então, essas são, assim, informações que a gente traz sobre a comunicação para o desenvolvimento, tá? Então, assim, o que nós vimos hoje aqui, né, sobre a metodologia sustentável, que os intercâmbios de conhecimentos e os espaços sociotécnicos são dois instrumentos que nos ajudam a colocar em prática a etapa da comunicação para o desenvolvimento, certo? Esse desenvolvimento sustentável. Nós vamos voltar aqui, né, dentro do nosso instrumento de apoio, que é o texto, e a figura, certo? E aí, quando a gente diz que a comunicação para o desenvolvimento é uma etapa transversal, é porque ela está lá desde o início até lá no final, onde tem os bonequinhos ali no início separados, certo? E aí uma trajetória durante a execução do projeto até chegar na inovação social. Nós temos aqui alguns exemplos em que essa comunicação para o desenvolvimento ela ajuda a compartilhar, né, os conhecimentos do que melhorou, mas também do alguma experiência que, assim, olha, eu fiz daquele jeito e não deu certo. Então, se um agricultor, um técnico escuta isso, já serve de referência para a interação com os demais. E quando eu falo assim que a comunicação para o desenvolvimento ela é transversal, certo? É porque ela pode ser utilizada em momentos diferenciados. Nos exemplos de vocês, eu retomo, né, porque assim, uma estudante falou, junto com a agricultora, de um intercâmbio que participaram. Aquele momento ali, possivelmente, eles já conheciam a realidade, já colocaram algo em prática, né, já fizeram alguma avaliação sobre aquelas inovações, e estava no momento de compartilhar. Então, fizeram caminhadas transversais e comunicação oral sobre aquilo. Mas nós vimos um exemplo também que você começa a juntar, assim, no caso foi uma pesquisadora aqui que falou, que foi a Nívia, do Inova Capri, que eles começaram a ir para campo com instrumento de entrevistas, e eu relatei assim, olha, aí já tem um pouco de comunicação. Né? Então, nesses dois exemplos, se ilustra que a comunicação ela vai acompanhando esses processos, tá? Então, pessoal, era isso para esse momento, né, de pensar cadê as ferramentas participativas na prática, nessa metodologia sustentável, pensando nas unidades familiares, né, dos agricultores familiares, e nos projetos que a gente participa, né, o que tem nesses projetos, né, o que, em geral, esses projetos com abordagem participativa, eles caminham para tentar chegar na sustentabilidade, algo que seja feito hoje, mas também que continue sendo feito para gerações futuras, tá?
Então, nesse momento, eu encerro essa minha exposição aqui, né, nessa caminhada no texto, e fico disponível aqui para, né, ajudar em algum comentário que vocês queiram fazer sobre essa etapa de comunicação para o desenvolvimento da metodologia sustentável, tá? Então, eu abro a palavra para vocês, agradeço a compreensão e a colaboração durante esse momento. Doutor Éder? Senhor Cícero. Doutor Éder, eu agradeço por participar desse momento. E desde já agradecer ao pessoal que está daquele intercâmbio, né, que houve aqui, que foi, até hoje nós estamos com saudade. Quem sabe a nossa comunidade está de portas abertas para quem quiser, estiver passando aqui perto, quiser visitar novamente, estamos esperando. Ok, seu Cícero, muito obrigado, viu? A gente agradece muito. Então, nós estamos aqui, né, nessa finalização, tanto para fazer pergunta, comentário ou alguma consideração final. Fiquem bem à vontade, tá bom? O Ed, a gente pode fazer uma colocação, na verdade, uma pergunta até para reflexão. Pode falar, Ed? Está conseguindo me escutar? Marcelo, estamos ouvindo muito bem, tá? Fique à vontade. Muito bem. Veja bem, Ed, só por curiosidade e também alguma experiência técnica de campo que nós tivemos. Esses instrumentos de comunicação são muito bons, muito interessantes, eu gostei muito. Aí eu queria saber, Ed, veja bem, quando a gente vai iniciar um projeto, uma das primeiras coisas que nós fazemos e que é importante para a gente elaborar qualquer projeto, né? Ou seja, um projeto individual, ou seja, um projeto de desenvolvimento do Estado, um projeto comunitário, a gente precisa de um diagnóstico, certo? Entretanto, eu te pergunto, quando a gente vai fazer essa abordagem inicial do produtor, esse primeiro contato, e nesse primeiro contato a gente vai aplicar um questionário de diagnóstico, e será que isso não gera algum impacto, alguma perspectiva para ele? O que é que você acha sobre isso? Se o diagnóstico como o primeiro passo. Muito boa a pergunta, viu, Marcelo? Os demais fiquem à vontade, né? Então, assim, vamos pensar essa situação exata de iniciar, tá certo? Então, imaginemos que vamos dizer que é um choque de realidade, porque são várias experiências. Eu vou trazer outras situações. Será que esses ou essas agricultoras já passaram por esse momento, né, de questionário, né, em que chegou alguém lá e fez essa consulta, certo? Então, existe uma etapa anterior nessa comunicação, que é essa articulação, onde primeiro você apresenta a proposição, aí tem essa possibilidade de você comunicar, em algum momento do projeto, nós vamos retornar aqui para fazer a aplicação do questionário, ele vai ter um tempo longo. Então, existe esse preparatório, tá, Marcelo, com possibilidade, certo? Então, assim, mas se for um ambiente em que já aconteceu esse processo, você conhece aquela família, ou mesmo que o nosso grupo de técnicos não conheça a família, mas se a família já passou por aquela experiência, né, e se você chegou lá, olha, nós vamos aplicar um questionário, ela já vai participar como? Opa, de novo, outro questionário e tal, etc., né? Então, isso pode ser um desafio, uma barreira, né? Então, o que a gente pensa é sempre que tem que ter esse momento prévio, anterior, preparativo, porque, assim, ele vai influenciar, sim, porque participar de um questionário, respondendo, ou a gente como técnico, aplicando, mexe, por quê? Porque é um gasto de energia natural do ser humano, né? Porque ele está ali
fazendo um trabalho, uma tarefa, e isso pode gerar uma estranheza, tá? Então, são alguns elementos aí para considerar. Em geral, o que se recomenda, vocês devem ter alguma experiência, é que, associado à aplicação desse questionário, você complemente com outras ferramentas participativas, né? Então, nessa chegada na localidade, não aplicar logo, né? Mas conversar ali um pouco, fazer uma caminhada, observar o ambiente, tá certo? Até que se compreenda que esse momento do questionário, que ele o principal desafio dele é porque eles são longos e são demorados, a gente pensar em conviver com isso, até que um dia o agricultor, ele se convença de dizer assim, ó, tá bom, certo, vamos repetir, mas vamos construir formas de que isso seja melhor, né? Você não quer aproveitar as informações que já fizeram, que já coletaram sobre mim, eu vou buscar ali, ou vou te indicar alguém para fazer. Então, é isso que eu imagino, sabe, Marcelo? E, assim, pensando nessa etapa da comunicação para o desenvolvimento dessa metodologia, e, assim, a gente sabe que existem dezenas de ferramentas participativas em outras abordagens, né? Também a própria Lume e a Mesmes, quando, né, os nossos colegas vêm falar, isso vai vir como possibilidade também. Mas pensando aqui na comunicação para o desenvolvimento dessa metodologia que a gente apresentou, pensar assim, Éden, mas assim, quando eu vou para fazer o diagnóstico, eu tenho que fazer esse questionário, tá? E aí eu reitero, beleza, nós vamos ter que aplicar, mas aí nós vamos ter que dialogar lá no início desse encontro, ó, hoje nós vamos viver uma experiência que, ao final, deixar o jogo aberto, assim, para os próprios agricultores e relatar um pouco da experiência, ó, o que você achou desse momento, né, e esperar ele dizer se, assim, olha, foi longo, foi cansativo, eu estava cheio de coisas para fazer, etc. E isso fica como um aprendizado, né, assim, não é o questionário aplicado de forma isolada, né? Então, por isso que eu falei, essa conversa inicial, quando você chega, né, complementada com uma visita de campo, um registro de imagens, tá certo? Então, é um pouco assim da gente, né, realmente se colocar no lugar dos agricultores e tentar também trazer isso para eles, deles se colocarem no nosso lugar também. Assim, eu espero, assim, o que eu estou falando aqui é uma partilha, né, do meu entendimento, tá? Mas fica à vontade para complementar e os demais falarem também. Oi, eu queria falar uma coisinha. Se possível, aí, tentar complementar um pouco a fala do Éden e Marcelo, em cima da sua pergunta. Eu também concordo com o Éden que não dá para ser feito de maneira isolada, né, assim, acho que a gente sempre se coloca também, tenta se colocar no lugar do agricultor, quando a gente precisa fazer um procedimento como esse, entende que realmente é cansativo, na verdade, meia hora já é cansativo, porque, em geral, o produtor não fica ali parado, né, assim, mais de uma meia hora, uma hora, no mesmo lugar, né, respondendo questões, isso é muito, muito atípico, né, então, para ele. Mas, então, assim, eu acho que a gente tenta buscar formas de entender essa realidade deles, né, e trazer isso para o registro que a gente precisa fazer de maneira menos cansativa, né, e realmente a gente associa a outras ferramentas, a caminhada, a transversal, isso é uma coisa que não tem como deixar de fazer, na verdade, isso até ajuda a gente, né, nesse processo. Agora, o que eu penso é que, assim, a gente tem dois mundos, né, o ideal e o real. O ideal é aquele onde a gente, em geral, consegue construir o melhor dos mundos para você obter aquela informação de forma que não seja cansativa para o agricultor, que não tente não tomar muito tempo dele, né? E esse realmente seria o ideal, e que a gente consiga entender realmente, ter um instrumento que possa
coletar essa riqueza de informações. E no mundo real, a gente tem prazos, tem recurso limitado, tem... Vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque vocês conhecem bem essa realidade. Aí alguém vira para você e fala, você quer gastar 3 dias para fazer um entendimento sobre a estrutura e funcionamento de um agroecossistema, né? Onde uma família atua? Sabe quanto custa isso? Né? E, infelizmente, esse é o ambiente do mundo real, né? Assim. Então, o que a gente tenta, em geral? Fazer uma mescla dos dois, né? Em que a gente possa conseguir o máximo de informações que depois vamos ajudar a apontar os intercâmbios, viu, Éden? Porque nesse momento, quando a gente conhece um pouco mais das famílias, e esse é um desses momentos, né? Esse do diagnóstico, você, quando já conhece outras unidades e já está trabalhando nessa lógica de promover intercâmbios, e lá no futuro você já está pensando nisso, você já falou, olha que bacana essa experiência aqui. E você registra, guarda aquilo, né, já ali no livrinho de boas experiências que identificou, e no futuro, quando for elaborar, né, e for construir vamos dizer, esse calendário de intercâmbios, você vai ligar essas pessoas, né, essas experiências interessantes, a outras que têm problemas relacionados a essas experiências, para poder fazer essa troca, para eles conhecerem esses ambientes, para poderem dialogar, né, e a coisa toda acontecer, né, a finalidade do intercâmbio se concretizar. Então, assim, eu vejo o diagnóstico como uma ferramenta muito importante, Marcelo, que é muito difícil a gente escapar de um momento desse, e eu acho que não devemos, porque é um momento muito rico, e cabe a nós torná-lo o mais prazeroso possível, né? Assim, então, eu entendo que tem que ser feito dessa forma. E, por outro lado, assim, só complementando, pensando no agricultor, na agricultora, cria uma expectativa, eu tenho certeza que cria, porque, na verdade, quando você está ali fazendo os questionamentos e a gente tentando entender como é que as coisas acontecem ali, vem muitos problemas à tona, vem coisas boas também, mas vem muitos problemas à tona também. E aí, eu acho que o pensamento deles é assim, até que ponto eles vão me ajudar mesmo a resolver alguma coisa aqui, né? Até que ponto talvez a gente... Será que eu vou ter alguma melhoria mesmo, né? Será que vão me ajudar? Porque eu acho que, às vezes, hoje, na atual conjuntura, o que a gente identificou, até nesse processo mesmo, e do CISCAP a gente já carrega isso, que as famílias estão vivendo de maneira cada vez mais isolada, né? Que esses momentos de reciprocidade, eles foram reduzidos ao longo do tempo. Elas estão, às vezes, numa prática mesmo individualista. E isso isola, né? Assim, as pessoas isolam as famílias. Então, em geral, quando a gente vai e conversa sobre o projeto e explica que a gente está indo ali para pensar em soluções juntos, né? Assim, para a gente pensar em como criar um ambiente melhor, né? Para a interação com a natureza, para que eles vivam de maneira mais digna também, seja por meio também de uma renda ampliada, mas ou seja também por meio de um alimento de melhor qualidade, né? Quando a gente traz isso no projeto, eles criam uma expectativa. E eu acho que o importante também é a gente estar sempre fazendo esse processo do retorno, né? Porque acho que é sempre assim. A gente vai, entende, coleta algumas informações, então você está trazendo alguma coisa deles e está deixando um pouquinho da gente também, mas está trazendo muita informação. E esse processo, assim, que eu acho que é de confiança que tem que ser construído, ele vai ser construído quando a gente retornar algumas coisas também, né? Fala, olha, a gente pegou esse monte de informação e olha o que a gente entendeu, né, da propriedade. São esses os problemas, são essas as dificuldades, e aí a gente passa para uma outra etapa, né? Que aí vai vir a do planejamento, que vai vir, que é uma etapa seguinte, né? Então, assim, eu vejo o diagnóstico como
um momento importante, fundamental, que é muito difícil a gente não fazer, e que para o agricultor também cria expectativa, mas também é interessante porque ele revê e tenta lembrar e faz esse exercício de lembrar tudo que ele já fez ali, né, naquele ambiente. Então, de alguma forma, a gente já está iniciando dentro dele um processo de dúvida, assim, falar, será que tem coisas a melhorar aqui? O que eu posso melhorar, né? Então, a gente inicia um start, assim, para um processo mesmo que vai ser construído. Essa é uma das etapas, né? O conhecer, eu acho que para atuar do Sustentário, ele traz isso. São várias ferramentas que a gente pode usar, né, para fazer essa etapa, mas é importante você conhecer, né, antes de fazer. Como é que a gente faz um planejamento em cima de um local que você não conhece, de pessoas que você não conhece, da rotina que você não conhece, né, assim, então é muito difícil. Então, acho que o diagnóstico, ele vem nesse sentido, e ele é muito rico, né, assim, eu acho que tudo depende como a gente conduz. Eu acho que trazendo esses elementos que o Éden trouxe mesmo, como esse de a gente pensar nos agricultores e nos colocarmos no lugar deles, faz a gente não descansar e ficar buscando formas melhores de fazer essa etapa, esse processo, né? Então, a gente segue aí construindo melhores formas de conhecer essas famílias, né? É isso. Tá bom? Ok. Marcelo, você quer complementar? Quero sim, Ed. Veja bem, por que eu perguntei isso? Na verdade, isso é um processo de aprendizagem para nós, né, para todos nós. E em alguns projetos que nós estávamos fazendo no ano passado, obrigatoriamente a gente tinha que fazer um diagnóstico com os produtores. Mas eu senti, né, eu acompanhei alguns técnicos e eu fui aplicar o questionário pessoalmente. Eu notei que, em alguns momentos, o produtor já estava cansado com a quantidade de perguntas que era muito grande. A gente passava quase 1 hora fazendo perguntas, né? Então, a gente tentou criar condições no meio para que o questionário não ficasse tão cansativo para o produtor. Já que para a gente, apesar de ser cansativo, mas é obrigação nossa fazer. A gente tinha que fazer questionário para aplicar, né? Em alguns outros momentos, tiveram agricultores tão carentes que eles pediram nossa volta lá na propriedade. E essa preparação inicial para você aplicar um questionário de diagnóstico, eu acho uma coisa fundamental. E a gente está aqui também querendo aprender metodologias, porque o diagnóstico não vai ficar só com esse projeto de Nova Capri. Nossos técnicos, os projetos futuros, outros projetos, com certeza eles vão ter que aplicar questionários. Aí a forma da gente aplicar isso é um negócio muito importante para todos nós. Era só complementando isso aí. Ótimo, perfeito. Né? Então, assim, os demais fiquem à vontade, dona Regina, Tamires e Márcia, se quiser fazer qualquer tipo de comentário, não, ou questão, ou comentário, ou assim, pensem que nós estamos chegando no final do nosso encontro de hoje. Não, só vou complementar um pouco o que o Marcelo falou com relação à experiência que a gente teve com esse questionário, né? Na verdade, o nosso questionário agora do Inove, ele foi um pouco mais ampliado do que aquele do Siscapri, porque tiveram outras questões envolvidas e, enfim, e foi um pouco mais longo. Mas, assim, foi cansativo? Foi, obviamente, tanto para a gente quanto para o agricultor. Mas o que a gente percebia é que, ao longo da conversa, a gente fazia, pelo menos eu, né, eu tentava distrair de alguma forma, quando tinha alguma deixa, a gente contava uma piada, a gente dava risada, dava aquela pausa, porque isso foi importante, assim, porque realmente chega um momento que você está querendo pegar o questionário e embrulhar e jogar fora, porque realmente é muito cansativo. Mas, no final das contas, vamos dizer assim, que
90% a aplicação foi tranquila. Eu tive um ou outro que estava mais assim tenso, mais apressado, por motivos particulares, né, assim. Mas, enfim, mas eu acho que é uma construção importante e, a partir daquilo ali, eu acho que o mais importante para que a gente não tenha problema com outros projetos é exatamente esse retorno. Então, se o retorno chegar, a gente não vai ter dificuldade nenhuma em acessar produtor, porque vai ter ali, eles sabem que vão receber algo de volta, né? E então eu acho que no final é isso, o diagnóstico é imprescindível, não tem como você fazer um projeto sem um diagnóstico. Qual é a melhor forma? Hoje é o questionário, amanhã pode ser outra coisa, pode surgir outra coisa, né? Então, assim, ir devagar mesmo e com cuidado para não atropelar muita coisa também, não passar com arrogância por cima do agricultor, sabe? Eu acho que a gente tem que chegar de igual para igual, sabe? Sem muito... E no final dá tudo certo. Foi cansativo, mas foi gratificante. Era isso, só para complementar mesmo. Tá bom, ok. Regina Tamires, fica à vontade, nós estamos chegando no finalmente. Eu só tenho mais que agradecer, né? Porque através das pesquisas, diagnóstico, né? É onde a gente vem aprender a trabalhar, né? Saber o quanto tem um valor, a propriedade da gente, os animais da gente, o trabalho da gente, a gente valorizar e nunca é demais a gente perder, assim, um pouco de tempo da gente para estar, né, participando das reuniões, das pesquisas, porque sempre mais é um aprendizagem para a gente, né? A gente aprende mais coisas e uma coisa que a gente não sabia, a gente vai, né, no conviver do tempo, da vida, a gente vai aprendendo devagarzinho e como a gente quer experiência, quer conhecimento, a gente tem que ouvir quem vem trazendo, né? Não faz mal a gente perder um pouco do tempo da gente, que às vezes a gente diz assim, reunião não vale nada, a gente está perdendo o tempo da gente. Mas a gente vai participar para ver como a gente só tem a ganhar. Porque para mim, eu só tenho a ganhar. Quando eu perder algumas reuniões, eu fico triste, porque eu sei que eu estou perdendo ali algum conhecimento, alguma amizade, né? E sempre mais uma pessoa para chegar, para orientar a gente, saber ensinar a gente como é que a gente deve permanecer na comunidade da gente, porque se a gente não participar de projeto, participar de reunião, pesquisa e tudo, a gente nunca valoriza, né, a agricultura da gente, porque muita gente perdeu né, a agricultura, sair de casa, não tem mais alimentação adequada, porque devido que também não querem ouvir, não querem participar, e sempre só tem a perder. E eu só tenho a agradecer todos a vocês, que sempre se lembram de mim, né, e tem a paciência de estar me escutando, se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado, e é isso, eu só tenho muito a agradecer mesmo a vocês, muito, muito mesmo. Obrigado, dona Regina, né? É muito bom essa interação, porque aí a gente vê que como o agricultor também se coloca no nosso lugar, né, de que a gente, no papel de técnico, vai ter que ir lá e tal, etc. E ela traz esse olhar, pode ter olhares diferentes, né, de outros agricultores, como no relato que vocês trouxeram. Para a Tamires, que é estudante, ela fique tranquila se quiser ouvir eu falar ou não, mas imagine, Tamires, que você vai passar por isso também, vai chegar um dia que você vai ter que ir lá na dona Regina, aplicar um questionário, e aí como é que vai ser, se isso é importante para o aprendizado ou não, tá bom? Ok, gente, eu vou agradecer, eu vou... Né, Tamires, você quer fazer algum comentário? Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando desse evento, né?
E eu acho que foi dito tudo sobre o questionário, sobre as visitas. Eu acho importante, sim, o questionário. Como já foi dito, realmente, às vezes, é um pouco cansativo, mas é importante, porque a gente precisa conhecer um pouco sobre a realidade dos agricultores. Então, quando você aplica um questionário, você vai estar vendo como é que está ali aquela localidade. E eu acho muito importante, sim. É saber interagir com o agricultor durante o questionário. Você interagindo de uma maneira que não fique cansativo, o agricultor vai ter o prazer de estar respondendo o que você está perguntando. Eu acho bastante importante. E, Maria, eu tô com tanta saudade de estar nas comunidades que eu tô louca para voltar, para interagir de novo com os agricultores, porque é uma coisa que eu amo fazer. Muito, muito mesmo. Tá bom? Gente, nós vamos ter outros momentos, né, de conversar sobre outras abordagens, sobre ferramentas participativas, né, o que a comunicação para o desenvolvimento tem a ver com outras etapas também. Tá? Eu agradeço.